Eu quero começar nessa manhã, na verdade, abordando algo em específico que diz respeito à infância e adolescência e que tem sido motivo de bastante preocupação de pesquisadores, de profissionais da saúde, e que vai ilustrar a razão também de a gente abordar um tema como esse. Tem uma obra que se tornou um clássico, best-seller número 1 do The New York Times, que eu recomendo para os pais, chamada A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. É um psicólogo social, ele também lida com psicologia moral, e é alguém que vem se destacando no cenário global, estudando os efeitos na moral e na saúde emocional de como a gente conduz as nossas vidas. O psicólogo social é aquele que lida com a relação do indivíduo com a sociedade. E num desses sentidos, o sofrimento dos indivíduos. O subtítulo da obra é Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Eu sei que todos nós ouvimos a respeito desse assunto o tempo todo, matérias aqui e acolá, às vezes nem sempre com profundidade, mas não é o caso dessa obra aqui. Eu estou no 3º capítulo e vou trazer alguns apontamentos apenas exemplificativos, porque tem muito a se extrair disso aqui, de um material como esse, mas quem sabe para alertar alguns pais cujos filhos são pequenos e que ainda podem ser prevenidos de um grande dano e que tem a ver com o mau uso das redes sociais. Segundo esse professor, nessa obra, na virada do milênio, empresas de tecnologia da costa oeste americana desenvolveram um conjunto de produtos revolucionários que tiravam partido do crescimento rápido da internet. Aproveitaram o crescimento rápido da internet e desenvolveram uma tecnologia. Diante dessas tecnologias, o clima geral era de muito otimismo. Os produtos tornavam a vida mais fácil, divertida e até mais produtiva. Alguns até favoreciam a aproximação das pessoas e a comunicação entre elas quando elas moravam distantes uma da outra, sugerindo que seriam uma bênção para um número cada vez maior de democracias, inclusive emergentes no mundo, que teriam acesso à informação, a serviços. Os fundadores dessas empresas eram aclamados como heróis, e a gente viveu aquela época e sabe do que estamos falando. Gênios, benfeitores mundiais. No entanto, a história mostra um pouco diferente como tudo transcorreu. A indústria da tecnologia estava transformando não apenas a vida de adultos, mas também de jovens. É verdade que desde os anos 1950, crianças e adolescentes viam bastante televisão. Porém, as novas tecnologias eram muito mais portáteis, personalizadas e envolventes do que tudo que havia existido até então. E os pais descobriram isso bastante cedo. Quando em 2008, por exemplo, um filho de 2 anos já podia aprender a lógica de toca e arrasta do iPhone. Muitos pais ficaram aliviados ao perceber que um tablet ou um smartphone mantinha a criança entretida. Aliás, eu me lembro de uma família que congregava conosco, de Canoas, que o filho pequeno ficava o culto inteiro no celular. E eu cheguei naquela família e perguntei, olha, teu filho não está participando do culto, ele não está aqui. E a resposta foi, pastor, ele não está atrapalhando. Mas ele está se atrapalhando e vocês estão ajudando essa criança a se atrapalhar. Mas essa é às vezes a frase. Ficamos aliviados com um smartphone, um tablet, agora a criança fica entretida, feliz, quietinha ao longo de horas. Mas era seguro? Ninguém sabia. Mas como todo mundo usava,
presumia-se que aquela tecnologia era segura. As empresas de tecnologia haviam feito poucas pesquisas, para não dizer quase nenhuma, acerca dos efeitos dos produtos sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Mas elas não compartilharam informações com pesquisadores que queriam estudar aquela questão. Confrontadas com cada vez mais evidências de que os produtos eram prejudiciais aos jovens, essas empresas optaram por negar ou tergiversar. As empresas que pretendiam aumentar ao máximo o engajamento dos jovens, se valendo de estratégias psicológicas, se revelaram as mais transgressoras da ética. Fisgavam as crianças em estágios vulneráveis de desenvolvimento, quando o cérebro delas se reconfigurava em resposta aos estímulos das telas. As redes sociais, por exemplo, causavam maior dano em meninas. E empresas de jogos online e sites de pornografia afetavam com mais contundência os meninos. Ao desenvolver um fluxo sem filtro e em tempo real de conteúdo viciante que entrava pelos olhos e ouvidos das crianças, e ao substituir o aspecto físico na socialização, essas empresas reconfiguraram, não é exagero, reconfiguraram a infância e transformaram o desenvolvimento humano em escala quase inimaginável. Agora escute, o período mais intenso de mudança foi entre 2010 e 2015. E muitos dos adultos de hoje passaram exatamente por essa fase. Que limites legais impusemos a essas empresas? Pergunta Hyde. Nos Estados Unidos, que acabaram por estabelecer o padrão para a maioria dos outros países, a barreira se chamava Lei de Proteção da Privacidade da Criança na Internet, COPPA, promulgada em 1998. Qual era a lei? Crianças com menos de 13 anos precisavam de autorização dos pais para assinar um contrato com uma empresa e assim ceder seus dados e alguns dos seus direitos ao abrir uma conta. Na prática, essa lei estabeleceu a maioria na internet aos 13 anos. Por motivos que pouco têm a ver com segurança ou saúde mental dos pequenos. Mas a lei não exige que a empresa comprove a idade. Basta a criança clicar numa caixinha dizendo que tem a idade permitida ou colocando uma data de nascimento falsa e ela pode acessar praticamente toda a internet sem conhecimento dos pais. Na verdade, 40% das crianças americanas, a pesquisa que eu tenho de lá, com menos de 13 anos, 40% criaram uma conta no Instagram. Mesmo assim, desde 98, não houve nenhuma alteração nas leis federais relativas ao tema. Você está entendendo? Você está me escutando? Não houve nenhuma alteração nas leis federais desde 1998. São 26 anos. Algumas dessas empresas se comportam como a indústria do tabaco e do vape, que desenvolveram os seus produtos para ser altamente viciantes e depois contornam as leis que limitam a propaganda para menores de idade. Também podemos compará-las às petrolíferas que se opuseram à proibição da gasolina com chumbo. Não sei quem lembra dessa época aqui. Em meados do século XX, acumularam-se evidências de que as centenas de toneladas de chumbo liberadas anualmente na atmosfera, levando em conta apenas motoristas americanos, interferiram no desenvolvimento cerebral de dezenas de milhares de crianças, prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo e agravando o comportamento antissocial.
Ainda assim, as petrolíferas continuaram a produzir e a vender a mesma gasolina com o mesmo chumbo. É claro que há uma enorme diferença entre as grandes fabricantes de cigarro de meados do século XX e as empresas de mídia hoje, que comercializam produtos úteis para adultos, ajudam a gente a encontrar informações, trabalho, amigos, até amor, sexo, facilitando a vida de muitas formas. A maioria de nós ficaria feliz em viver em um mundo sem cigarro. As redes sociais, por outro lado, são muito mais valiosas, úteis e até mesmo queridas pelos adultos. Algumas pessoas se viciam nessas redes ou em outras atividades online, porém, assim como no caso do cigarro, álcool e jogos em geral, elas são livres para tomar as suas decisões. Não é que muitas vezes também a gente pede no Brasil, queremos ser um país livre. O mesmo não acontece com os menores de idade. Embora partes do cérebro que buscam recompensa na criança se consolidem depressa, o córtex pré-frontal, indispensável para autocontrole, recompensa diferida e resistência à tentação, não opera sua capacidade total até os 20 anos de idade. E pré-adolescentes estão ainda mais vulneráveis nesse desenvolvimento. Com a entrada da puberdade, eles costumam se sentir socialmente inseguros, suscetíveis à pressão dos pares e atraídos com facilidade por qualquer atividade que pareça dar validação social. Que diga que eu estou bem, que eu estou bonito, que eu estou certo, que o meu post teve muitas curtidas, então eu estou no caminho certo. Não permitimos que pré-adolescentes comprem cigarro, álcool ou frequentem cassinos. Os custos de utilizar redes sociais são particularmente altos na adolescência, especialmente comparando com a vida adulta. Estamos falando da geração nascida depois de 1995, onde essa mudança tecnológica pegou a gente na pré-adolescência ou adolescência. É a famosa geração Z, aquela que se segue aos millennials. Alguns afirmam que crianças nascidas depois de 2010 já fazem parte da geração alfa, porém Hyde acredita diferentemente, que ainda não paramos de lidar com a geração Z, a geração que ele chama geração ansiosa desde a sua concepção. Graças ao trabalho da psicóloga social Jean Twenge, sabemos que as diferenças entre as gerações vão além de eventos que as crianças vivenciam, porque muita gente culpa o estado de saúde de uma determinada geração por um evento catastrófico, uma guerra, uma crise financeira, uma calamidade como a nossa aqui no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que mudanças nas tecnologias causam muito impacto também na saúde das pessoas. Rádio, TV, computadores, internet, smartphones. As pessoas mais velhas da geração Z entraram na puberdade por volta de 2009, quando várias tendências tecnológicas convergiram. Rápida expansão da banda larga em 2000, a chegada do iPhone em 2007 e a nova era de redes hiperviralizadas, que começou em 2009 com os botões curtir e compartilhar ou retweetar, transformando a dinâmica social do mundo online. Antes de 2009, a principal função das redes era manter contatos entre amigos. Elas tinham menos recursos de feedback instantâneo que gerassem repercussão, o que significava que eram muito menos tóxicas do que hoje. Uma quarta tendência teve início poucos anos atrás, com um impacto muito maior nas meninas do que meninos, o aumento do número de publicações de selfies, depois que as câmeras frontais passaram a ser acopladas aos smartphones em 2010.
e o Facebook comprou o Instagram em 2012. O que fez sua popularidade explodir. Ampliou-se o número de adolescentes postando para seus pares e desconhecidos imagens e vídeos cuidadosamente elaborados e selecionados da sua vida. Não apenas para serem vistos, mas julgados, eventualmente criticados, com consequências de cancelamento e por aí vai. Por isso, a geração Z foi a primeira a passar pela puberdade com um portal no bolso, que afastava essas pessoas de amigos, atraía eles para um universo alternativo e empolgante, viciante, instável e inadequado. Ser socialmente bem-sucedido nesse universo exigia que elas dedicassem grande parte da sua consciência, por que não dizer o tempo todo, Hyde afirma, para gerenciar o que viria a ser sua imagem na internet, sua marca, seu nome. Isso agora era necessário para que fossem aceitos pelos seus pares. Algo vital na adolescência. E para evitar o linchamento na internet, o maior pesadelo da adolescência. Os adolescentes da geração Z se viram obrigados a passar várias e várias horas dos seus dias navegando por publicações felizes e reluzentes dos seus amigos, conhecidos e também desconhecidos. Assistiram a um número cada vez maior de vídeos criados por usuários e empresas de entretenimento, transmitidos por streaming, oferecidos a eles por reprodução automática e algoritmos projetados para mantê-los conectados o maior tempo possível. Os adolescentes da geração Z passaram muito menos tempo brincando. Isso não é uma dúvida, isso é uma realidade. Muito menos tempo brincando, conversando, tendo contato com amigos e parentes, ou até mesmo fazendo contato visual. O que reduziu suas interações sociais corporificadas e essenciais para um bom desenvolvimento humano, criaturas sociáveis como somos. Os membros da geração Z são, portanto, cobaias de uma maneira nova de crescer e que é muito distante das interações em comunidades pequenas do mundo real a partir das quais seres humanos evoluíram. Eu fico me perguntando aqui, por que Deus pensou na igreja local, né? Eu me lembro de quando a gente queria se estabelecer num espaço definido, teve gente que disse assim, não, eu quero continuar congregando virtualmente. Isso aqui não vai dar. Como assim? Busca uma igreja perto da tua casa, então. Se é difícil vir a Porto Alegre, você tem que se encontrar com pessoas. Abraçar, ser abraçado. Alguém que te olhe nos olhos, que se relacione com você, que viva a vida com você. Mas, de fato, isso faz parte de uma grande revolução. Hyde chama esse fenômeno de grande reconfiguração da infância. Isso não envolve apenas mudanças na tecnologia que moldaram dias e as mentes das crianças. Há uma segunda história que é a guinada, bem intencionada, mas desastrosa, em direção à superproteção das crianças e à restrição delas quanto à sua autonomia no mundo real. Segundo Hyde, e é bom evidentemente fazer aqui essa ressalva, crianças precisam brincar para se desenvolver. Isso é evidente em todas as espécies mamíferas. Os pequenos desafios e reveses que surgem nesse universo do brincar são uma vacina que prepara a criança para encarar desafios maiores no futuro. No entanto, por diferentes motivos históricos, o brincar se tornou uma raridade nos anos 80 nos Estados Unidos e com uma queda gigantesca nos anos 90
adultos americanos no Reino Unido e Canadá começaram a ter medo que, se deixassem os filhos andar na rua sem supervisão, eles seriam alvo de sequestradores ou predadores sexuais. O fim do brincar coincidiu com a ascensão do computador pessoal como um meio convidativo para passar o tempo livre. O fim dos anos 80 é o começo da transição de uma infância baseada no brincar para uma infância baseada no celular. Uma transição que só terminou na década de 2010, quando adolescentes passaram a ter o próprio smartphone. Hyde usa o termo celular num sentido amplo, incluindo todos os aparelhos eletrônicos com acesso à internet que ocuparam o tempo da criança. Laptops, tablets, jogos online. E o mais importante de todos, ele aponta, smartphones com milhões de aplicativos. Quando ele fala de uma infância baseada no brincar ou celular, o termo infância é usado de forma ampla. Ele adota aqui uma categoria: crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 10 a 20, com intersecções, evidentemente, nesse período. Quem tem entre 10 e 12 anos está entre a infância e a adolescência, por isso muitas vezes é chamado pré-adolescente. Nessa faixa, se brinca com crianças mais novas. No entanto, as complexidades sociais da adolescência começam a aparecer. Conforme avançou a transição da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular, muitas crianças e adolescentes se mostraram perfeitamente felizes em ficar dentro de casa, na internet, mas no processo deixaram de se expor aos desafios físicos, da experiência social de que todos os jovens precisam para desenvolver habilidades básicas, superar medos e se preparar para depender menos até dos pais, em direção a uma vida mais autônoma. Interações virtuais com pares não compensam totalmente a perda dessas experiências. Mais do que isso, e caminho por fim aqui desse relato a respeito de Hyde, aqueles cujo tempo livre, cuja vida social migraram para a internet, se viram navegando cada vez mais em espaços adultos, consumindo conteúdo adulto, interagindo com um adulto de maneira muitas vezes prejudicial. Assim mesmo com os pais se esforçando para limitar os riscos e a liberdade do mundo real, de modo geral, e muitas vezes sem consciência, eles deram independência total aos filhos no mundo virtual. Em parte porque a maioria tinha dificuldade de compreender o que estava acontecendo ali. Como ainda hoje existem pais completamente sem conhecimento daquele mundo. A afirmação central de Jonathan Hyde é que essas duas tendências, superproteção no mundo real e subproteção no virtual, são as principais responsáveis por tornar crianças nascidas depois de 1995 a geração ansiosa. Não quer dizer que antes não havia ansiedade. Não quer dizer que adultos hoje, que não passaram por essa revolução enquanto crianças ou adolescentes, não sejam ansiosos. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa maior. Quando Hyde fala do mundo real, está se referindo a relacionamentos corpóreos, num lugar, usando o corpo para se comunicar, síncronos, que acontecem ao mesmo tempo, que envolvem comunicação de um para outro ou para alguns, e que ocorrem em comunidades com custo de entrada e saída. Você não é um anônimo que depois que você não gostou daquele grupo, você cai fora. Você tem que aprender a lutar para permanecer, para lidar com as intempéries, lidar com a confrontação. Você é forjado nesse processo. Em rede social, você cai fora, elimina, vira a página. Por outro lado, quando ele fala de mundo virtual, está se referindo a relações descorporificadas,
Basta a linguagem. Do outro lado, inclusive, pode ter uma inteligência artificial. São assíncronos. Não precisa ter ninguém ali naquele momento. Envolvem comunicações de um para muitos, transmitindo para um público muito vasto. E por fim, esse mundo virtual ocorre dentro de comunidades sem custo de entrada e saída, de modo que as pessoas simplesmente bloqueiam as outras ou saem quando não gostam de alguma coisa. Você está entendendo que isso é impossível de dissociar de quem viveu essa fase nesse mundo e processo? Quando as pessoas são criadas em comunidades das quais não podem escapar com facilidade, fazem aquilo que nossos ancestrais fizeram ao longo de muitos anos, aprendem a gerenciar relacionamentos e a gerenciar a si mesmas e as suas emoções com o intuito de preservar esses relacionamentos. Não é isso que acontece também na igreja hoje? Temos poucos relacionamentos. E quanto mais a gente olha de perto, talvez esses relacionamentos não são mantidos. Rapidamente são modificados. Com certeza há muitas comunidades na internet que encontraram maneiras de criar compromissos interpessoais e até uma forte sensação de pertencimento. Porém, no geral, quando crianças são criadas em múltiplas redes mutantes, em que não há necessidade de usar nome verdadeiro e das quais é possível sair apertando um botão e nunca mais ela será vista, elas ficam menos propensas a desenvolver essas habilidades, menos propensas a lidar com rejeição, com contrariedades, com obstáculos. Hyde expõe os fatos relacionados ao declínio da saúde mental e do bem-estar dos adolescentes no século XXI, mostrando o impacto devastador da mudança acelerada para a infância baseada no celular. O declínio da saúde mental é indicado por um aumento acentuado nos índices de ansiedade, depressão, automutilação desde o começo da década de 2010. De novo, com maior impacto nas meninas. Nos meninos um pouco diferente, a pior em geral foi menor, a não ser no número de suicídios. A origem da crise de saúde está na década de 2010. Remonta à ascensão do medo e da superproteção dos anos 90. Hyde mostra como os smartphones e superproteção agiram como inibidores da experiência, dificultando que crianças e adolescentes tivessem o tipo de experiência social corporificada de que precisavam, de brincadeiras mais arriscadas a aprendizado cultural, ritos de passagem e por aí vai. Ele também apresenta pesquisas que mostram que uma infância baseada no celular prejudica o desenvolvimento infantil de muitas formas, com 4 prejuízos fundamentais: privação de sono, privação social, fragmentação da atenção e vício. Privação do sono, privação social, fragmentação da atenção e vício. Pornografia. Ao se concentrar nas meninas, ele mostra que o uso das redes não apenas está relacionado a transtornos mentais, mas é sua causa, expondo evidências empíricas das inúmeras maneiras como isso acontece. Ele também explica como a saúde mental dos meninos se deteriora seguindo uma lógica diferente. Ele mostra como essa grande reconfiguração contribuiu para uma incidência maior do que ele chamou em inglês de failure to launch, a síndrome do Peter Pan, dificuldade de fazer a transição da adolescência para a vida adulta e as responsabilidades associadas a essa nova fase.
Esse relato longo que eu fiz, ele está só na introdução desse livro. E depois, capítulo a capítulo, ele vai mostrando com dados e muita pesquisa empírica como que nós chegamos nisso. Olha a radicalidade dele, e aqui eu finalizo. O que ele sugere? Nada de smartphone antes do 9º ano escolar. Os pais devem adiar o acesso à internet 24 horas por dia, dando aos filhos pequenos celulares básicos. Nada de redes sociais antes dos 16. As crianças devem passar pelo período mais vulnerável do desenvolvimento cerebral sem ter acesso a um fluxo sem filtro de comparações sociais e influenciadores escolhidos por algoritmo. 3. Nada de celular na escola. As crianças vão ficar loucas comigo agora. É o rádio. Durante todo o período de aula, em todas as escolas, desde o ensino fundamental até o médio, os alunos não devem usar celular, smartwatches e quaisquer outros dispositivos pessoais. Só assim sua atenção estará disponível para concentração adequada. 4. Muito mais brincar não supervisionado e uma ligeira independência maior na infância. E ele alerta ainda para a inteligência artificial e a computação espacial, como os óculos de realidade Vision Pro da Apple e outras coisas que vêm pela frente. Então, se você tem filhos pequenos, pelo menos é uma obra que eu queria indicar, linguagem super acessível. E eu falo isso apenas pelos aspectos irrevogáveis de uma infância ou adolescência criada nesse contexto sem o devido cuidado. A pergunta não é se afeta, é quanto. E aí a gente pode pensar então como sociedade para onde a gente está caminhando. Queridos, na semana passada a gente viu que o amor pela riqueza é um grande mal. Alguns se desviaram da fé, inclusive Paulo escreve a Timóteo. Não é brincadeira esse tópico, e eu já vou fazer a relação, porque esse tópico da riqueza é o que desemboca na vida ansiosa, não é à toa. Mas em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que pessoas se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. Nunca a gente acha que isso acontece. Nunca a gente imagina que isso vai acontecer conosco. Mas está aí o que Paulo diz. É insensato considerar alguém previdente se essa pessoa, porque geralmente o argumento é o seguinte: eu não sou avarento, eu sou organizado e planejado. O problema é quando essa pessoa age e pensa como um ganancioso, que só pensa em acumular tesouros sobre a terra, como Jesus ensinou em Mateus 6,19. Tesouro no céu se refere a tudo o que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito aqui na terra. Eu cheguei até a fazer uma brincadeira de um senhor que eu ouvi dizer exatamente isso, que a casa que a gente vai ter no céu, a gente constrói com o material que envia aqui da terra. Sem ser uma espécie de ilustração de salvação por obras, de verdade, o que a gente faz aqui tem implicações para a vida celestial. Jesus nos convida a juntarmos tesouro no céu, agora, enquanto estamos vivos. Então quer dizer, existe alguma relação entre o que eu faço agora e essa vida celestial. Veja Lucas 12:33. Vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos, note agora, bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus. Quando é que a gente faz isso? Agora.
E a promessa é que algum tipo de durabilidade e incorruptibilidade nos acompanha. Ressalvando, evidentemente, que somos salvos somente pela fé e pela graça e por meio de Cristo. Mas por que o que eu faço aqui tem implicações para o futuro? Porque tem pessoas que pensam exatamente isso. Não, basta eu crer em Jesus, receber os sacramentos, corpo e sangue de Cristo, e eu sou salvo e eu estou lá. Não, existe alguma relação mais intrínseca entre o que eu faço aqui e o que eu seguirei vivendo no futuro. Aliás, será que a gente vai chegar um dia no céu e vai ouvir: o céu não é o que tu quer? Nunca quiseste o céu. Quiseste um lugar para proteger tua família, um lugar em que te ensinavam, né, a prosperar financeiramente, um lugar para você ter amigos. Você não quis Jesus, você não quis o céu. São perguntas que a gente precisa se fazer. Veja esse texto. Fazer agora bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega nem traça corrói. Queridos, as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração. Não é o que eu digo que ocupa o coração, é aquilo que eu amo, é aquilo que determina a minha agenda, que ocupa o meu tempo e os meus pensamentos. Isso é o que amo, não é o que eu apenas falo que eu amo. É aquilo que eu entesouro, que eu entendo como valoroso. Em outras palavras, traduzindo, o coração aqui, centro da personalidade, envolvendo mente, emoções e vontade. Não leia coração aqui só como vontade, e nem tampouco como emoções. Leia coração aqui, antropologicamente falando, pelo menos em termos bíblicos, como também pensamento. Não faça essa separação. Jesus, quando falou dos olhos como lâmpada do corpo, Mateus 6:22, vimos isso semana passada, está dizendo que ou o discípulo que divide o seu interesse e tenta focar em Deus e posses não tem uma visão clara e vai ficar perdido, ou que o ser humano que é mesquinho e egoísta não pode saber para onde está indo, está em trevas. O Carson coloca inclusive essas duas possibilidades para esse texto da lâmpada. Quer dizer, há tanto uma possível divisão em nós como a mesquinharia, ou seja, há uma falta de integridade em nós, de amar somente a Deus, como também há um envolvimento materialista que nos impede de enxergar para onde a gente está indo. Então, se todo mundo se desse conta disso, não havia exortações a esse respeito. Não se veja fora dessa exortação ou dessa abordagem. Certamente, Jesus aqui está querendo mostrar que geralmente a gente se vê fora dessa exortação. Desconfie. Segundo Jesus, ou Deus é servido com devoção total, isso é radical, ou não é servido de maneira nenhuma. Eu cheguei a colocar isso na semana passada, de que, eu tenho um problema com o dinheiro, pastor. Mas isso não vai impedir de eu aos pouquinhos ir crescendo na fé. É que Jesus coloca as coisas de uma outra forma. Você não pode fazer conviver dois senhores. Não é que há um problema no seu processo de santificação. É que você tem um outro Deus. Isso é pesado. Alguém poderia então dizer: bom, mas então ninguém será salvo. Exatamente foi o que os discípulos de Jesus disseram. Se o rico dificilmente é salvo, quem será? Jesus diz o quê? Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E aí nós vamos aprender o que é o triunfo da graça de Deus. Quando a gente olha para o nosso coração e o que Ele deseja, e muitas vezes não é Deus, e muitas vezes é o dinheiro, é o sucesso, é o prazer, é a fama,
de alguma maneira graciosa, Deus, sabendo disso, irrompe com graça para nos socorrer. Essa situação de dificilmente um rico entrar no reino aconteceu na conversa de Jesus com o jovem rico. Jesus convida o jovem rico para vender os seus bens, dar aos pobres e ter o quê? Coincidentemente, um tesouro no céu. E o jovem vai embora triste porque tinha muito. Estou colocando essa expressão aqui entre aspas. Ele tinha muito. Jesus está oferecendo para ele um tesouro celestial incorruptível e o jovem achava que tinha muito a perder. Meus irmãos, se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Muitas vezes não controlamos os amores do nosso coração. A gente se esforça. A gente tenta aprender, a gente até lê boa literatura para passar por uma transformação, mas lá dentro a gente é mesquinho. A gente fica cuidando do que os outros não fizeram. A gente fica reclamando, não de eu estar aproveitando o culto, mas por que o outro não está aproveitando o culto? Nós vamos perdendo de perspectiva o tesouro e o chamado para acumulá-lo no céu. Aí sim chegamos no versículo 25. Porque ele começa com a expressão por isso. Não tem como ler esse texto sem ler o que é antecedente e sem ter examinado no domingo passado o que Jesus aqui ensinou. Quer dizer, diante das alternativas que Jesus apresenta, ou amar a Deus, ou amar o dinheiro, e ser conduzido então dessa maneira idólatra ou não íntegra, e assumindo que os discípulos de Jesus farão escolhas certas, Jesus, escute bem o que eu vou dizer agora, continua preocupado em proibir. Sim, Jesus proíbe. Ah, mas é o evangelho, pastor. Jesus dá. Jesus concede. Jesus anima. Jesus ama. Jesus aceita. Jesus entrega. Veja o versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra. É uma proibição. Veja o versículo 24, última frase. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. De novo, não. Jesus também diz não. Não, Jesus sempre diz sim. Não, Jesus diz não. Jesus diz não pode. Jesus diz é proibido. Como nesse caso aqui. Não se preocupem com a sua vida. Não se preocupem pode ser, claro, absolutizado, fazendo com que a gente negligencie limitações impostas por um certo contexto, ou até que a gente seja descuidado, apático, indiferente, preguiçoso, autoindulgente. Como se agora então a gente deixasse a vida nos levar, como muitos de nós vivemos nessa sociedade do selfie. Que importa o que eu sinto, e que tudo o que eu faço eu veja sentido para fazer. Eu me lembro de uma mãe aqui que dizia isso para mim. Filho pequeno, um bebê, eu só dou ordens ao meu filho em tudo aquilo que ele vê sentido de fazer. Isso não é obediência, isso é outra coisa. Não, se eu não consigo ajudar ele a ver sentido naquilo, eu prefiro não exercer alguma autoridade para determinar, para dizer como é que tem que ser feito. Ninguém está falando aqui de castigo, tá?
A própria palavra de dizer não pode ou pode é um pecado nos dias de hoje. Aliás, quando você escreve a palavra pecado em alguns textos, você pode ter dificuldade de trânsito em redes sociais, por exemplo. O ponto aqui não é se preocupar com necessidades físicas. Não devemos nos preocupar com elas. Muito menos com os luxos implícitos nos versículos anteriores, porque essa preocupação sugere que nossa existência foca essas coisas e está limitada a elas. Será que nós só somos um ser que existe para enriquecimento, para contato corpóreo com bens materiais? Veja que coisa não inteligente com a vida humana que vai a 70, 80 anos, quando muito. Ou seja, se Deus nos deu a vida e o corpo, ambos aqui reconhecidamente mais importantes do que comida e roupa, Jesus pergunta, Ele não nos daria esses dois últimos, comida e roupa, um Deus que deu vida e corpo? Essa é a argumentação de Jesus. É nesse sentido que Ele vai nos chamar de homens de pequena fé, porque a gente não enxerga as grandes coisas que Deus nos deu, de modo que tem medo de que as secundárias não virão. E aí Ele tem que chamar a nossa atenção para olhar o lírio do campo, as aves do céu, para perceber, sair do hiperfoco e ampliar a nossa visão da criação, da nossa origem, para perceber o cuidado de Deus conosco. Por isso, preocupar-se com essas coisas atrai perda de fé e perversão de compromissos mais valiosos. Queridos, isso não é pequeno. Isso não é pouca coisa. Veja o que Jesus responde a Marta em Lucas 10, 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente tem que parar e pensar aqui. Um outro texto que já foi citado recentemente aqui, Hebreus 13, 5. Um outro autor, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Por isso que a ansiedade é problema de fé, é descrença. Evidentemente que há patologias, mas em toda ansiedade há um núcleo chamado descrença. Descrença de que Deus vê, de que Deus se importa, de que Deus cuida. Descrença. A ponto de a gente ter que ouvir a exortação. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus 13, 5. E o 6, que interessante aqui. Assim, afirmemos confiantemente. Que interessante isso, né? Afirmemos. Não é confissão positiva aqui, tá? Mas é importante a gente confessar as verdades em que a gente crê. Uma delas é que Deus cuida de nós. Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Convido você a dizer isso comigo nessa manhã. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Eu queria orar nessa manhã, acabou ficando longo o relato da geração ansiosa, mas eu queria continuar com esse tema no domingo que vem. Mas eu queria que você nessa manhã ouvisse o Espírito Santo. Baixa a tua cabeça.
Feche os teus olhos. Tem alguma coisa de muito louca e errada nesse mundo em que a gente vive. Tem alguma coisa confusa nesse sistema que promete para a gente felicidade, bem-estar e sucesso, mas ele não entrega isso. Ele mente. E ele cria em nós, inclusive, uma ansiedade doentia, patológica. Nós precisamos de ajuda. Nós somos o povo de Deus. Se você está aqui nessa manhã, provavelmente você foi iluminado pela palavra de Deus e regenerado pelo Espírito Santo. Para você não seguir mais do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma toada. E você está aqui nessa manhã, certamente um dia Deus te tocou, porque senão você não estaria aqui. Não só para ouvir o que Deus tem a dizer a teu respeito, mas conseguir olhar para o teu entorno e eventualmente dizer isso não, aquilo também não. Eu sou filho de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu existo com um propósito. Eu fui chamado para uma missão. Nós não somos loucos no sentido negativo da palavra, loucos sim no sentido de que vivemos pela fé, de fé em fé. Caminhamos confiando que amanhã Deus vai suprir, vai cuidar e vai perdoar também se a gente tropeçar. Você viu que palavra é essa escrita em Hebreus? Afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Alguém que foi regenerado pela obra da cruz, o que pode mais temer? A morte? A doença? O desemprego? Nada. Nada. Senhor, nessa manhã Tu conheces o coração de cada um de nós aqui. E aquilo que ocupa os nossos pensamentos e que tem nos afligido, nos trazido grande peso, medo, paralisia, quem sabe. Espírito Santo de Deus, Tu és a cura. Tu és a verdadeira iluminação que endireita o nosso caminho e nos mostra por onde seguir. Tu conheces esse pai aflito com seus filhos. Tu conheces esse pai aflito com seus negócios. O que alguém me pode fazer? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Essa manhã, fortalece esse meu querido irmão e a minha irmã. Nesse sentimento de isolamento ou solidão, como se Deus não se importasse ou não enxergasse. Que nessa manhã, ó bom Deus, Tu viesse sobre nós, tomasse nossa mão e nos ajudasse a prosseguir. E nos ajudasse a prosseguir.